Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 10. Os ídolos da doença. Seção 4. O fim da doença. Toda mágica é uma tentativa de reconciliar o irreconciliável. Toda religião é o reconhecimento de que o irreconciliável não pode ser reconciliado. A doença e a perfeição são irreconciliáveis. Então, só trazendo aqui mais uma vez, não podem coexistir doença e perfeição. Se eu já aceitei a minha perfeição divina, já entendi que eu estou aqui para expressar, para estender a Deus, então a doença não pode coexistir com essa perfeição que eu sou. Se Deus te criou perfeito, você é perfeito. Se acredita que pode estar doente, colocou outros deuses diante dele. Deus não está em guerra contra o Deus da doença que você fez, mas você está. A gente está em guerra com esse Deus da doença que a gente mesmo criou. Ele é o símbolo da decisão contra Deus, esse Deus da doença, né? E tem medo dele porque ele não pode ser reconciliado com a vontade de Deus. Se o ataca, você fará com que ele seja real para você. Mais uma vez, aceitação. Tratar tudo aquilo que a gente criou com muito amor, com muita gratidão, com muito respeito. Porque se a gente atacar esse Deus da doença que a gente mesmo criou, ele vai se fortalecendo cada vez mais na nossa própria vida. Mas se você se recusar a adorá-lo, qualquer que seja a forma na qual ele possa te aparecer e qualquer que seja o lugar onde pensa que o vê, ele desaparecerá no nada do qual foi criado. Então, outra reflexão importante que nós todos deveríamos fazer em qualquer circunstância de doença, seja ela a menor das doenças ou a mais severa, para que essa doença está me servindo? O que eu estou ganhando com isso? A realidade só pode despertar em uma mente desanuviada, que é uma mente que já opera, assim, que já trabalha mais na consciência do que na inconsciência, mais agindo a partir de uma grande consciência do que reagindo a tudo e a todos. Ela está sempre lá para ser aceita, mas a sua aceitação depende da sua disponibilidade para tê-lo. Mais uma vez, trazendo a nossa disponibilidade, o nosso estado de abertura, de entrega. Conhecer a realidade necessariamente envolve a disposição de julgar a irrealidade pelo que ela é. Não ver o nada é meramente julgá-lo de forma correta e, devido à sua capacidade de avaliá-lo verdadeiramente, deixar que ele se vá. O conhecimento não pode despertar em uma mente cheia de ilusões, porque a verdade e as ilusões são irreconciliáveis. Não pode haver na mesma mente verdade e ilusões. Ou eu estou na verdade, no conhecimento real de como a vida verdadeiramente é, ou eu estou repleta de ilusões, com a mente repleta de ilusões. A verdade é íntegra e não pode ser conhecida só por uma parte da mente. A filiação não pode ser percebida como parcialmente doente, porque percebê-la desse modo é não percebê-la de forma alguma. Se a filiação é una em todos os aspectos. A unicidade não pode ser dividida. Se percebe outros deuses, a sua mente está dividida e não será capaz de limitar a divisão, porque ela é o sinal de que removeu parte da sua mente da vontade de Deus. Isso significa que ela está fora de controle. Estar fora de controle é estar fora da razão. E nesse caso, a mente de fato vem a ser irracional. Ao definir a mente de modo errado, você a percebe como se ela funcionasse de modo errado. As leis de Deus manterão a sua mente em paz,
porque a paz é a vontade de Deus e as leis que ele criou são estabelecidas para manter essa paz. As leis de Deus são as leis da liberdade, mas as tuas leis são as leis do cativeiro. E traz aqui as nossas leis, as leis que nós mesmos inconscientemente criamos. Essas leis são as leis do cativeiro, porque elas nos aprisionam. Como a liberdade e o cativeiro são irreconciliáveis, suas leis não podem ser compreendidas conjuntamente. As leis de Deus só funcionam para o seu bem e não existem outras leis além das leis que ele criou. Tudo o mais é meramente sem lei e, portanto, caótico. Mesmo assim, Deus protegeu tudo aquilo que ele criou com as suas leis, com as leis dele. Tudo o que não é regido por elas não existe. As leis do caos é uma expressão que nada significa. E quantas pessoas, falam sobre o caos, que a vida humana é um caos, que a vida na Terra é um caos. Isso aí a gente vai comprando, admitindo isso como uma verdade, aceitando isso como verdade, e a gente começa a acreditar que tudo é caótico mesmo. Mas essas leis do caos, elas são uma expressão do nada. Elas não significam absolutamente nada, desde que a gente não acredite nelas, porque se a gente acreditar, a gente vai dar poder para isso se manifestar na vida, no mundo, de forma geral. A criação é perfeitamente regulada por leis, e o caótico é sem significado porque é sem Deus. O que envolve o caos não envolve a Deus, porque Deus não coexiste no meio do caos. Muito pelo contrário. Você deu a sua paz aos deuses que você mesmo criou, mas eles não existem para tirar a paz de você, e você não pode dar a paz a eles. Não é livre para desistir da liberdade, mas apenas para negá-la. Olha onde entra o nosso livre-arbítrio. É negar a Deus, negar a nossa verdadeira essência, negar que existe uma outra realidade que é de puro amor, de pura paz, de pura alegria. Isso tudo a gente pode negar. Negar que a gente é livre, porque quantos de nós acreditam, eu também falo por mim, acreditei durante muitos anos que eu não era livre para decidir algumas coisas, fazer algumas escolhas. E a gente acha mesmo que que está aqui aprisionado, crucificado. Não pode fazer o que não foi a intenção de Deus, porque o que não foi a intenção de Deus não acontece. Os teus deuses, ou seja, os deuses que a gente criou, não trazem o caos. Você os dota com o caos e o aceita da parte deles. A gente é que acredita que todos esses deuses que a gente criou, doença, dinheiro, status, poder, orgulho, vaidade, que todos esses deuses, eles são caóticos, mas a gente que dá esse poder a eles também. Tudo isso nunca foi, ou seja, nunca existiu. Nada a não ser as leis de Deus jamais foi, e nada a não ser a vontade de Deus jamais será. Você foi criado através das suas leis, que são as leis de Deus, e pela sua vontade, que é a vontade dele. E a maneira como foi criado te estabeleceu como um criador. O que fez é tão indigno de você que dificilmente o quereria, se estivesse disposto a vê-lo como é. Olha a crítica no bom sentido aqui, né? O que você fez, o que você criou até aqui é tão indigno de você mesmo, da sua grandeza, que se você pudesse ver realmente o que você criou, se a gente estivesse disposto a ver, a gente não iria querer tudo aquilo que a gente criou. Não veria absolutamente nada. E a sua visão iria automaticamente olhar além disso, para o que está em você e em tudo em torno de você. Porque Deus está em nós e em tudo que nos rodeia, e em todos também. A realidade não pode invadir os obstáculos que você interpôs
mas irá te envolver completamente quando você os abandonar, quando nós decidirmos abandonar todos os obstáculos que a gente mesmo criou para não enxergar essa realidade. Quando tiver experimentado a proteção de Deus, fazer ídolos virá a ser inconcebível. Não existem imagens estranhas na mente de Deus, e o que não está na mente dele não pode estar na sua, porque a sua mente e a dele são uma só, e essa pertence a ele, ou seja, a nossa mente pertence a ele. É sua porque pertence a ele, uma vez que, para Deus, possuir é compartilhar, porque Deus não é egoísta, então ele compartilha a própria mente com a gente. E se é assim para ele, é assim para você. As suas definições são as suas leis, pois através delas ele estabeleceu o universo tal como é. As definições de Deus são as leis dele, pois através dessas leis ele estabeleceu, ele criou todo o universo tal como é. Nenhum Deus falso que você tente interpor entre você e a sua realidade afeta em nada a verdade. A paz é sua porque Deus te criou e ele não criou nenhuma outra coisa. O milagre é o ato de um filho de Deus que deixou de lado todos os deuses falsos e chama seus irmãos a fazerem o mesmo. Eu vou repetir essa frase. O milagre é o ato de um filho de Deus que deixou de lado todos os deuses falsos e chama seus irmãos a fazerem o mesmo. É aquela pessoa que já está vivendo nessa verdade, que já entendeu que criou um monte de caca aí para trás, mas que está tudo bem e que a partir de agora decide criar com Deus a partir desse pensamento, dessa voz que fala por Deus. É um ato de fé, porque é o reconhecimento de que o seu irmão é capaz de fazê-lo. É um chamado para o Espírito Santo na mente do seu irmão, que é um chamado que é reforçado pela união. Pelo fato do trabalhador de milagres ter ouvido a voz de Deus, ele a reforça em um irmão doente, enfraquecendo a sua crença na doença que ele não compartilha. E esse trabalhador de milagres é cada um de nós que já despertou ou que está acordando, despertando para essa realidade divina, que é o reconhecimento de Deus em tudo e em todos. O poder de uma mente pode brilhar em outra porque todas as lâmpadas de Deus foram acesas pela mesma centelha. É lindo, né, gente? Ela está em toda parte e é eterna. Em muitos, só a centelha permanece, porque os grandes raios são obscurecidos. Então, em muitos aqui que ele fala, que só tem a centelha lá, aquela luzinha fraquinha ainda, porque está tão envolvido com todo esse cenário que o ego cria, que não consegue enxergar a verdadeira realidade. Então tem uma centelha ali, é como se fosse uma chama, uma pequena chama ali, que está esperando o espaço ideal, a disposição, a abertura, para poder se ampliar e se estender através de cada um de nós. Só repetindo aqui, em muitos, só a centelha permanece, porque os grandes raios são obscurecidos. Os grandes raios é essa dimensão que a gente alcança de elevação tal que a gente só manifesta o nosso melhor aqui. Entretanto, Deus tem mantido viva a centelha, de modo que os raios nunca possam ser completamente esquecidos. Se apenas ver a pequena centelha, aprenderá sobre a luz maior, pois lá estão os raios que não são vistos. Então ele pede que basta que a gente veja que tem essa chama, essa pequena força, essa pequena luz, essa pequena centelha que está dentro de todos nós. A partir disso, quando a gente olha para isso, a gente amplia essa luz em nós. É muito bonito. E assim esses raios podem resplandecer, iluminando também outras mentes. Perceber a centelha curará.
mas conhecer a luz criará. Então, quando eu enxergo essa luz divina dentro de mim, eu tenho sim o potencial de me curar e de ajudar outros a se curar. Mas conhecer a luz, a gente começa conhecendo a luz divina, a gente começa a criar, a co-criar com Deus. No entanto, ao retornar, a pequena luz tem que ser reconhecida em primeiro lugar, pois a separação foi uma descida da magnitude à pequenez. O que ele disse aqui, né? Que ao acordar, ao despertar, a primeira coisa que a gente tem que perceber é essa luz dentro de cada um de nós. E ele traz ainda que a separação foi uma descida da magnitude à pequenez. Eu imagino que seja do nosso estado vibracional, muito elevado de grandeza, que é a grandeza de Deus, para pequenez, que é do ego. Então, quando a gente se viu separado, o nosso nível de vibração, a nossa frequência baixou de tal maneira que a gente começou a se reconhecer a partir do ego. Mas a centelha é, ainda assim, tão pura quanto a grande luz, pois é o chamado remanescente da criação. É aquilo que Deus deixou plantado em cada um de nós para que a gente amplie e olhe para ela e amplie e agradeça e estenda essa luz cada vez mais. E olha que lindo como ele finaliza isso aqui. Deposita nela, nessa grande luz, toda a sua fé e o próprio Deus te responderá. Fim da leitura do livro-texto.